pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Programação Objetiva. Eu me chamo Jefferson, sou estudante do curso de Engenharia de Software e esse é mais um vídeo da série Resolução de Vetores em linguagem Java. Pessoal, o enunciado do exercício diz o seguinte: criar dois vetores A e B, cada um com 10 elementos do tipo inteiro. Construir um vetor C, onde cada elemento do vetor C vai ser a subtração dos respectivos elementos do vetor A e do vetor B. Ou seja, é parecido com o exercício anterior. Muda a operação aritmética que vai ser feita. Nós vamos trabalhar com 3 vetores, onde o último vetor, que é o C a ser criado, ele vai receber a subtração entre os dois vetores A e B, tá? Então, vamos por partes, novamente, tá? Vamos declarar esses vetores, vamos criá-los, né? Vamos dar um zoom primeiramente na nossa imagem. Vamos lá, vamos criar aqui o vetor A de acordo com a sugestão do próprio enunciado. Esse vai conter 10 elementos, tá? Em seguida, criaremos aqui o vetor B, né? Também seguindo a sugestão do próprio enunciado para todos os vetores. Isso facilita e dá mais sentido aí à nossa resolução de exercício. Então, eu sigo com as boas práticas de programação, né? Quando eu vou criar outros vetores de tamanhos iguais ao primeiro. Agora nós estamos criando aqui o vetor C, pessoal, tá? Para a gente poder trabalhar com estabelecer a lógica de programação necessária nesse código, né? De acordo com o que o enunciado está nos pedindo, beleza? Então vamos lá. Feito isso, temos aqui os 3 vetores já criados, beleza? Se você está chegando nesse vídeo agora, meu irmão, para estudar conosco sobre esse assunto, vetores, que é um tema muito complicado para quem está começando a estudar programação, eu sugiro que você venha acompanhando desde o primeiro vídeo, beleza? Para pegar ali o passo a passo e para absorver algumas informações ali que possa te ajudar bastante aí no decorrer dos exercícios, tá? Bom, então vamos lá. Feito aqui a declaração dos 3 primeiros vetores, dos 3 vetores como deveria ter sido feito, eu vou agora novamente, né, trabalhar com aquela estrutura que a gente faz para percorrer o vetor A, captando ali todos os dados que serão inseridos naquele vetor, né? Então, eu vou percorrer posição por posição para guardar esses valores, né? Esses valores vão entrar nas respectivas posições do vetor A para ser guardado. Então, a gente vai acessar eles como? Através da estrutura de repetição, usando o laço for, para a gente poder fazer esse trabalho. E assim também vai ser a mesma coisa com o vetor B, beleza? Então, aqui eu já vou trabalhar com essa primeira estrutura. Vamos criar o nosso contador logo. Vamos solicitar que o usuário entre com os dados, pessoal. Digite o valor do vetor A na posição. Opa! A gente vai fazer agora, a gente vai ler esses dados para guardar no vetor A. Deixa eu só corrigir aqui a sintaxe do que eu escrevi, senão vai dar erro. Beleza, aqui eu já consigo ler o vetor A, correto? Eu vou deixar uma quebra de linha aqui já, para depois que rodar essa primeira parte já fazer, já percorrer o vetor B também para guardar os valores inseridos no vetor B. Então, estou rodando aqui a primeira parte do programa, tá, pessoal? Eu criei os 3 vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C, e agora, após coletar os dados do vetor A, eu estou rodando o programa para depois coletar também os dados do vetor B
e fazer a mesma coisa. Então percebam que não deu nenhum erro, programinha rodando ok, tá sendo desenvolvido de forma correta e com muita coerência. Então aqui eu vou subir um pouco mais aqui, ó, e aqui agora já vou criar a próxima estrutura de repetição. Será que aqui, se eu trabalhar com o for each para poder percorrer, dá certo? Vamos fazer o teste. Tá? Eu estou variando aí essas construções de for, pessoal, para o aprendizado ficar mais dinâmico e a gente poder aprender a dominar ambos as construções de for para manipular um vetor, beleza? Então, se der algum erro aqui, porque provavelmente vai estar faltando alguma coisa que eu ainda não aprendi, mas daí eu vou atrás e a gente desenvolve junto esse aprendizado, tá? Mas vamos fazer esse teste agora aqui, ó. Digite o valor do vetor B na posição. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Já tá dando um errinho ali no meu contador, né? Não sei porquê. Mas tudo bem, provavelmente porque dessa maneira aqui, ó, para fazer a varredura dos dados que serão inseridos no vetor B, com essa construção do for each, provavelmente não dá correto, não vai dar certo, porque nessa construção eu acredito que eu não consigo incrementar o meu contador. Então, por isso que eu acho que não vai dar certo aqui, ó. Por isso que está acusando esse erro aqui já, ó, tá vendo? Então aqui eu vou ter que fazer a manipulação do meu contador com a estrutura convencional. Com a estrutura convencional. Então, esse tipo de coisa a gente vai aprendendo no decorrer dos exercícios e dentro daquela estrutura lógica que a gente busca aplicar, né, na resolução do exercício. E eu acreditava que, além de imprimir, percorrer para mostrar os valores, eu acreditava também que com o for each talvez eu pudesse percorrer para poder captar os dados. Mas agora eu já descobri que não nesse exercício, aprendendo com vocês nesse exercício, eu descobri que não. Por quê? Porque ali naquela construção do for each eu não consigo incrementar, né? Eu não consigo incrementar o meu contador. Então, beleza, vamos coletar os dados do que será inserido no vetor B, para em seguida a gente estruturar a lógica que rege aí o programa. Então, vamos verificar aqui se ele vai ler também os valores do vetor B, né, e vai guardar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora do vetor B. Vetor B na posição 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá, e daí novamente para mostrar o vetor C, pessoal, eu vou reduzir o tamanho do vetor para que fique tudo acima da minha imagem ali e a gente consiga visualizar melhor. Tá, então o vetor B também está cumprindo com o seu papel. Tá? Então o código até aqui está muito bem desenvolvido, ele está coerente. Então a lógica aplicada para estruturar o código está correta. Então aqui, ó, eu posso já nesse segundo laço aqui de repetição, né, nessa estrutura de repetição, essa segunda para ler os dados do vetor B, eu posso estruturar a lógica aqui também, tá? Eu não preciso necessariamente abrir um outro laço for para poder aplicar essa lógica e estruturar essa lógica. Eu posso fazer isso no segundo for, onde está sendo feita a leitura dos dados, beleza? E é o que eu vou fazer agora, ó. É a subtração, né, entre eles. Então, beleza, o vetor A menos o vetor B. Feito isso, eu vou imprimir o nosso
vetor A. Nosso vetor A vai ser impresso com espacinho concatenado para ficar mais bonito. Eu vou utilizar agora o for convencional mesmo, tá, galera? Em outros exercícios aí eu volto a utilizar o for each, mas a priori aqui eu vou usar o convencional. Para poder mostrar esse vetor A e o vetor B e o vetor C também. Aqui é o vetor A no índice. Tá, feito isso, eu já vou dar uma quebra de linha aqui antes de rodar o programa para poder visualizar o armazenamento dos vetores, tá? Dos valores nos vetores. Aqui não, peraí. Tá, vamos rodar o programa. Deixa eu primeiro diminuir ali o tamanho do vetor, né? Olha que interessante agora na prática, tá, pessoal? Se eu tivesse feito os demais vetores criados dessa maneira aqui, ó, manual, como eu estou fazendo, botando tudo com 10, dessa forma, assim eles também têm o mesmo tamanho, não é errado fazer assim, tá? Mas agora se eu fosse diminuir aqui, ó, para 5 elementos e fosse rodar o programa, provavelmente iria dar um erro, tá? O código iria ser apresentado um erro no código e ele não iria executar não iria executar, na verdade. E aí eu teria que, por exemplo, aqui onde eu tenho o vetor B, né? Aqui onde eu tenho o vetor B, por exemplo, aqui onde está o vetor A, em vez de eu usar essa propriedade aí, eu estaria usando assim também, ó. Por isso que eu teria que fazer a correção manual nos demais vetores, nas demais estruturas aqui, ó. Aqui seria 10, eu teria que mudar para 5. Imagine se eu tivesse aí mais de 100 linhas de código para fazer isso, para procurar corrigir isso, deixar tudo igual para o programa rodar. É muita perda de tempo. Então, por isso, galera, que é boa prática de programação a gente fazer exatamente isso aqui, ó, que tinha sido feito anteriormente. Porque como eu alterei ali o tamanho do vetor A, né, automaticamente os demais vetores aqui, pessoal, já foi atualizado. Ele já foi atualizado. Eles possuem agora também o tamanho 5, tanto o vetor B quanto o vetor C. Por isso que é importante, beleza? Essa boa prática de programação, tá? Bom, feita a redução do vetor A, então vamos lá, vamos botar esse programa para rodar e ver se o vetor A e o vetor B já está armazenando aí os valores. Eu nem lembro se eu botei para armazenar ali, se eu já imprimi, tá ali, ó, o vetor A e o vetor B, mas só está imprimindo o vetor A. Agora eu vou imprimir o vetor B, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui ao código. Vamos lá percorrer o nosso vetor. Opa! Aqui é o nosso vetor B, né? Vamos chamar a propriedade length dele. É sempre importante digitar o código, tá, pessoal? Eu faço questão de digitar o código, cara. Eu não consigo aprender com excelência se não for fazendo do zero o que tem que ser feito no exercício, tá? Eu poderia estar aqui copiando e colando, mas para consolidar e ampliar o meu aprendizado e o seu aprendizado que está assistindo esse vídeo aí, disponibilizando aí o seu tempo para aprender, cara, digite do início ao fim. Vai literalmente consolidar a tua curva de aprendizado e vai consolidar mais rápido ainda esse aprendizado em você, tá? Porque comigo acontece dessa forma, eu acredito que com você também. Bom, eu vou dar outra quebra de linha aqui e agora eu já vou mostrar
eu vou imprimir o vetor C, tá? Eu vou imprimir o vetor C para o programa não ficar, o vídeo não ficar muito longo, beleza? Vamos lá, vamos criar aqui a estrutura do nosso laço para poder agora mostrar o nosso vetor C já com os resultados equivalentes aí ao que foi inserido no vetor A e no vetor B, e vamos apresentar a subtração desses valores em seus respectivos índices no nosso respectivo vetor C em suas posições, beleza? Então aqui nós vamos mostrar o vetor C, aqui nós vamos condicionar o nosso vetor C menor do que o nosso I menor do que o vetor C, na verdade, perdão. Vamos condicionar o nosso contador menor que o vetor C, como tem que ser de praxe. E agora nós vamos imprimir o vetor C, galera. Aqui vamos... Aqui vai ser o vetor C. Eu vou só corrigir aqui uma falha que eu não ia mostrar ali o vetor C, né? Ia ficar um negócio meio zoado. Então agora sim. Agora está específico que o vetor C vai ser impresso. Pronto, pessoal. Esse é o nosso código. Eu vou tirar o zoom aqui para vocês visualizarem o código do início ao fim. Tá aí o código. Declaramos aqui os 3 vetores necessários para criar o código, de acordo com o enunciado. Criamos a primeira estrutura de repetição para coleta de dados do usuário no vetor A. Depois repetimos o processo no vetor B. E já aproveitando essa estrutura de repetição do vetor B para a coleta dos dados ali naquele respectivo vetor, já atribuímos a lógica do programa, né? Para o programa apresentar o resultado correto de acordo à exigência do enunciado. Então agora eu vou botar aqui o programa para rodar. Percebam, eu vou fazer diferente aqui, ó. Vou fazer 10, 9, 8, 7, 6, 6, né? Beleza, agora que eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então perceba... esqueci de botar o vetor B aqui, galera, ó. Cometi aqui uma falha, mas vamos corrigir isso aqui. Vamos lá. Aqui eu esqueci, cometi essa falha com vocês. Vamos concatenar o espaço e é isso aí. Vamos botar para rodar de novo agora. Vamos lá. Então, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6. Vetor B. 1, 2, 3, 4, 5. Então, perceba, pessoal, ó, 10 menos 1, 9. 9 menos 2, 7. 8 menos 3, 5. 7 menos 4, 3. 6 menos 5, 1. Então, o vetor C está com todas as subtrações aí referente aos valores inseridos no vetor A e no vetor B, tá bom? Pessoal, se você curtiu, se você esteve conosco até o final do vídeo, muito obrigado por assistir. Peço que se inscreva no canal, compartilhe o link do canal com seus colegas aí que estudam programação com você. Ajude-me a fazer o canal crescer, tá? Compartilhe o link do canal, se inscreva no canal, ative o sininho caso você já tenha feito a sua inscrição, ative aí o sininho do canal para você ser notificado aí a cada vídeo novo postado. E até o próximo vídeo aí com mais uma resolução da série de vídeos resolução de exercícios sobre vetores em linguagem Java. Muito obrigado, boa noite, até o próximo. Tchau, tchau.